Muito feliz de estar aqui com vocês mais uma vez nessa reunião tão preciosa. Nós temos orado muito. Sempre quando Deus fala comigo sobre a reunião de mulheres, que Deus, de vez em quando Ele me sinaliza: filha, tô mudando, tô subindo mais um nível. Essa reunião de mulheres, ela é tão profética para mim, ela é tão sinalizadora do que Deus faz. E ela me ensinou muito. Nós estamos aqui numa escola, eu e você. Eu não vou dizer para você que dessa escola eu sou professora, porque me sento junto com você para aprender. O professor é Ele. Mas eu tenho percebido que, de tempos em tempos, Deus muda o nível. Parece que Deus fala: elas estão preparadas para um nível mais profundo. Eu lembro que no início dessa reunião, há muitos anos atrás, nós nos reuníamos em poucas. E eu lembro que naquela época, eu nem imaginava que eu ia ministrar. Eu sempre achei assim que eu tinha uma boa percepção profética das coisas. Eu conseguia ter uma leitura boa desde sempre, desde que eu me converti. Eu tinha uma leitura muito boa do que Deus fazia. Eu conseguia pôr em palavras aquilo que talvez outras pessoas do meu lado não conseguiam pôr. Eu já sabia que era um dom de Deus. Eu ia conversar com mulheres cheias de Deus e elas falavam assim para mim. Aí a gente tinha uma conversa banal, gente, uma conversa assim, trivial, num café da tarde. E de repente vinha um insight em mim e eu falava: olha, tal coisa está acontecendo, porque tal coisa aconteceu e a Bíblia fala sobre isso. E ela disse assim para mim, ela ficava assim: meu Deus, eu senti exatamente isso, mas eu não conseguia pôr em palavras isso, eu não conseguia organizar isso dentro de mim. E eu me descobri no começo sendo uma grande organizadora de mulheres. Parece que o meu texto, aquilo que eu falava, organizava elas por dentro. Elas já tinham tudo dentro delas, mas precisava ser encaixado. É mais ou menos o que um psicólogo hoje faz, né? A gente está lá, vai para o psicólogo, na verdade ele organiza os teus pensamentos, ele coloca as coisas no lugar. E eu me vi muito assim no reino de Deus, mas jamais me imaginei ministrando uma palavra assim como eu estou ministrando com vocês. E quando a gente começou a reunião de mulheres, nós adquirimos um livro para nos guiar. Porque a reunião no começo era só oração e louvor, era só chão, choro, né? Poucas mulheres. E aí nós sentimos falta de ter uma palavra. Mas como eu não acreditava no meu taco, eu pedi o taco de outra pessoa emprestado. E eu pedi o taco da Stormy O'Martin emprestado no livro O Poder da Mulher que Ora. Foi o nosso primeiro livro. Quem é dessa época, gente? Nossa, tem. E aí nós começamos a toda quinta-feira, a cada 15 dias, a pegar um capítulo do livro e estudar um livro tão simples que vende no Avon. E no Avon vende esse livro, vendia, né? Do Avon? Vende Avon? Glória a Deus, procura as irmãs ali depois. E aí nós começamos a observar, e eu comecei, e é engraçado que Deus, Ele é tão perfeito, né? Deus, Ele é igual aquela águia-mãe, que coloca a gente nas asas, né? E aí Deus me dava vislumbres fora do ninho, né? O ninho era o livro. Deus me dava vislumbres. Filha, tem todo um céu para te voar. Por que tu deseja tanto ficar nesse ninho com esse livro? E eu segurada no livro, né? Com uma segurança. Mas eu lembro que os meus primeiros voos na palavra foi dentro do livro. Eu comecei a ter outras percepções diferentes do que a Stormy tinha. E eu comecei a trazer para elas essas percepções na palavra. E passado algum tempo, nós pegamos um outro livro que foi muito bom para nós também. Só que numa madrugada, numa noite, eu estava dormindo, eu me acordei no meio da noite. E sabe quando você não sabe se você está acordado ou dormindo? Aquela hora que você fica meio assim, lesa. Eu recebi no meu ouvido assim uma voz muito clara assim: filha, não use mais livros na reunião. Aí eu falei, e foi claro como que uma página virasse, falou: mudou. Eu estou te dando palavras, eu estou construindo palavras das tuas entranhas. E elas vão vir para fora. E foi aonde nós começamos a ministrar. E por que eu estou falando isso? Porque eu percebo nessa reunião de mulheres vários, e não é só eu que vivo isso. Se eu desse o microfone para muitas mulheres falar aqui, vocês iam falar exatamente coisas muito parecidas. Olha, antes eu era assim, agora eu estou começando, eu estou começando a acreditar mais no que Deus tem para a minha vida, eu estou começando a viver. E algum tempo atrás, eu acho que foi no início desse ano, final do ano passado, que teve um culto aqui que foi muito forte. Aquela palavra forte e corajosa, depois da conferência. Quem estava aqui também, gente? Quem viu o que Deus fez naquela noite aqui? Deus nos visitou.
toda visitação de Deus ela é perigosa por 2 motivos. Primeiro, porque a gente quer fazer uma tenda nesse lugar. A gente diz, não vamos descer para o culto normal, vamos fazer uma tenda aqui no monte, vamos ficar com Elias, Moisés, Jesus. Não é? Tem uma glória aqui. Mas a primeira coisa que Jesus falou para os discípulos é, cara, vamos descer daqui, porque tem uma multidão esperando a gente, faminta, doente, que a gente precisa tocar. E a outra coisa que pode acontecer é a gente não entender que aquela visitação, aquele mover sobrenatural de Deus veio para trazer algo que vai ficar, que vai ser implantado e que mudou algo dentro de nós. Entendem isso? E naquele dia eu estava segurando no púlpito para ministrar. E eu lembro que naquela tarde, para construir a palavra, eu não consegui tempo para construir a palavra. Eu tive um dia muito difícil aquele dia. Foi igual a palavra que eu ministrei da preguiça espiritual, como é que é o nome? Vencendo a preguiça espiritual. Nessa palavra, vencendo a preguiça espiritual, eu estava em casa, eu passei a tarde inteira naquele dia, com uma dor de cabeça que não passava. Elas lembram que eu mandei no grupo uma foto minha no chão do quarto, porque não tinha mais posição para ficar de tanta dor. Eu já tinha tomado todos os remédios fortes que eu tinha em casa, não passava dor de cabeça de jeito nenhum. E pela primeira vez eu estava cogitando colocar outra pessoa no meu lugar a ministrar e eu ficar em casa. Porque era uma dor de enlouquecer a minha cabeça. E eu não conseguia escrever a palavra. Eu só tinha as anotações do meu tempo com Deus, onde nasceu a palavra, mas eu não tinha ainda refinado aquela palavra. E eu lembro que eu cheguei aqui naquela noite com coragem, e eu falei, eu vou ministrar aquilo que Deus me deu, e aquilo que eu não escrevi, Deus vai trazer. E foi tão maravilhoso que essa palavra tem quase 2 milhões de visualizações no YouTube. E hoje eu entendo o porquê das guerras que ela foi para ser entregue. E essa palavra do Seja Forte e Corajosa também não consegui escrever tudo o que eu precisava. E aí eu entendi por quê, porque eu tinha que compartilhar coisas que não estavam escritas. Mas naquele dia eu estava com a mão assim, no púlpito aqui. Eu estava ministrando com a mão no púlpito. E enquanto eu ministrava para vocês com a mão no púlpito, uma voz dentro de mim dizia assim, larga o púlpito. Eu dizia coisa na minha cabeça, eu ministrando. Meu Deus, o que é isso? Confusão é essa? E eu falando. E aqui e tal, e eu andava, e a mão no púlpito, Deus falou, larga. E aí, no momento que a presença de Deus veio, eu estava aqui, eu fui para o chão aquele dia. Deus falou assim comigo, eu quero que você desapegue do seu esboço. Você já passou pelo livro, você já passou por tantas coisas, mas agora eu quero que você desapegue do esboço. Porque o que eu quero fazer com você é algo novo, e eu quero trazer uma palavra limpa, sem passar pelas tuas percepções, mas direto da minha palavra, do meu coração para as minhas filhas. E eu falei, Deus, mas dura coisa que o Senhor está me pedindo, porque como é difícil chegar aqui sem ter nada escrito, como que é? E se me der um branco? Quantas vezes eu subindo aqui me deu branco? E Deus falou assim, você não confia em mim? Que as palavras que eu coloco na tua boca, eu mesmo sou capaz de fazer elas sair para fora. E aí eu entrei no lugar de confiança em Deus. E hoje é a primeira vez que eu vou ministrar sem esboço. Você está vendo uma águia voando hoje. Eu quis anotar tudo e Deus falou para mim, não. Você precisa confiar em mim. Você precisa honrar a geração que passou, mas você precisa dar bastões novos nas gerações que estão chegando. E eles precisam ser livres na minha presença. Não é errado fazer esboço. O errado é desobedecer a Deus quando Ele fala para você não fazer. E eu quero ser fiel à voz de Deus. E Jesus fez muito disso. Jesus andou na contramão. E tem uma palavra que está em Lucas 5,16. Se você quiser abrir só para começar a nossa viagem de hoje. Pela palavra de Deus. Lucas 5,16 diz assim, esse versículo me abençoou muito essa semana. Tem alguns versículos que são bálsamo, né, gente? Antes de eu ler isso aqui, deixa eu explicar uma coisa para você. Eu tive um entendimento sobre a palavra de Deus, que eu nunca tinha tido. Quando nós temos a palavra de Deus na nossa mão, não importa o nível de palavra, porque cada uma de nós tem um nível diferente de profundidade com as Escrituras. Entenderam isso? Cada uma de nós tem um nível e se relaciona diferente com a Escritura. Tem mulher que está aqui que ainda lê a Escritura assim, o Senhor fala comigo e abre.
E Deus fala, porque Deus respeita o nível. Tem outras mulheres que Deus dá uma direção. Você vai ler o livro tal da Bíblia. Chegar lá no livro tal da Bíblia, Deus fala com ela. E eu descobri que a Bíblia, ela tem várias formas de ser aplicada. Escute isso. Você já foi comprar um remédio? Todo remédio que nós vamos comprar, ele diz na caixa qual é a aplicação dele. Se é tópico, se é para a gente tomar, se é para a gente injetar. Não é assim? O remédio, ele passa por várias formas de aplicação. A Bíblia, a mesma coisa. E engraçado que se você tomar um remédio que era para aplicar, talvez você vai passar até mal. E eu descobri que a Bíblia tem aplicações específicas para horas da nossa vida. E eu estava, outro dia, precisando ler Efésios, porque Efésios é aquele livro que coloca você no centro do Evangelho. Efésios te ensina muito. E eu fui para Efésios, ler Paulo preso e dizendo que está sentado nas regiões celestiais. Eu tive que entender que mesmo que eu estava passando por um processo difícil, eu estava sentada com Cristo. Eu comecei a pedir, e ali Efésios fala muito da igreja, da força da igreja, que as portas do inferno nunca prevaleceriam sobre ela, sabe, do chamado de ser igreja. E aí eu comecei a ler, e aquilo começou a me fortalecer, e o Espírito Santo veio na hora e falou comigo, claro, você está aplicando a palavra certa na ferida certa. Isso é uma sabedoria que vem de Deus quando você pega partes da palavra e você aplica corretamente nos lugares certos da sua vida da maneira correta. Tem algumas palavras que vão precisar ser injetadas em você. Vai até doer mais do que as outras. Mas eu aprendi isso. E essa palavra aqui que nós vamos ler agora, Lucas, para mim, nesse tempo que eu estou vivendo, na minha estação, com tudo que eu estou passando, ela veio, é como se eu tivesse com uma bandagem nas minhas costas, sabe? Assim, um curativo enorme. Com essa palavra que diz assim. Peraí, deixa eu abrir aqui para acompanhar com vocês. Lucas. Tá, peraí. Tenham paciência comigo. Lucas 5,16 fala algo tão forte. Fala dos primeiros discípulos. Mas aqui, olha só lá no 12. Lucas 5,12 diz assim: num povoado, Jesus encontrou um homem coberto de lepra. Quando o homem viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e suplicou para ser curado, dizendo: se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar e me deixar limpo. E Jesus estendeu a mão e o tocou. E Jesus disse: eu quero. Uau! E respondeu: seja curado e fique limpo. Olha que interessante, Jesus respondeu exatamente aquilo que ele pediu. Se o Senhor quiser, eu posso ser limpo e ser curado. E Jesus disse: eu quero ser limpo e ser curado. Se ele tivesse dizer milionário, ele também teria ficado milionário, eu acho. Aí, Jesus estendeu a mão e tocou: eu quero. No mesmo instante, a lepra desapareceu. Então, Jesus o instruiu a não contar a ninguém o que havia acontecido. Olha a instrução de Jesus: ei, te curei, né? Não conta para ninguém. Vá e apresente-se ao sacerdote para que ele o examine, ordenou. Leve a oferta que a lei de Moisés exige pela purificação. Isso servirá como um testemunho. Aqui me ensina uma coisa: o testemunho não é para ser falado, é para ser visto. É por isso que Lázaro não precisava abrir a boca. Lázaro não tinha grandes dons de oratória, mas ele havia ressuscitado. Lázaro chegava: Lázaro vai vir pregar em tal lugar. Ele só aparecia, ele era a pregação. Porque Jesus havia ressuscitado. Agora no 15. Mas, mesmo Jesus dizendo assim, não conta para ninguém. Mas, as notícias a seu respeito se espalhavam ainda mais. E grandes multidões vinham para ouvi-lo e para ser curadas de suas enfermidades. Olha que interessante. Jesus dizia: não conta para ninguém. E quanto mais ele agia assim, mais Jesus ficava popular. Só reforça aquilo que eu penso. Que quanto mais procura essa exposição, menos você vai ter dela.
E quanto mais você procura o secreto do Senhor, mais autoridade Ele vai te dar. E as suas palavras vão arrastar multidões, porque você tem autoridade. Eu sempre digo, pode ter a melhor câmera, a melhor empresa, o que for, não é isso que vai sustentar, não é isso que vai alimentar, que vai fazer o seu nome conhecido. A verdadeira mensagem, ela vai por autoridade, por testemunho, por graça de Deus, somente. E aí, no final diz ali, de novo no 15, mas as notícias a seu respeito se espalhavam ainda mais. E grandes multidões vinham para ouvi-lo e para ser curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares isolados a fim de orar. Essa foi uma aplicação. Deus falou comigo, filha, está chegando em dias que as multidões vão vir famintas, mas você talvez vai passar por momentos de solitude, se isolar em lugares para me ouvir. O maior problema é quando nós caminhamos com Deus e no meio do caminho nos esquecemos de ouvir a sua voz, no meio do processo. E isso é tão, gente, é tão frívolo, é tão sutil. Quando a gente vê, a gente já se perdeu. E diante dessa